Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Oi, Helder. Seja bem-vindo. Boa noite, Wallace. Seja bem-vindo. E quando a gente acorda nesse sobressalto, né, o coração acelerado e parece que a coisa tá difícil mesmo, a primeira coisa que a pessoa pensa é que há a influência maligna sobre esse acordar dessa forma. Acredita-se que existam forças demoníacas que agem nesse exato momento das 3 horas da madrugada, que são da meia-noite às 3 horas da madrugada. Então, se você já acorda nesse horário, a pessoa já fica assim, abalada. E nós vamos ver nesse estudo se realmente existe, ou se é um mito, ou se realmente é uma outra coisa. Muitas pessoas nem saem de casa. Na sexta-feira, então, Deus me livre. Acredita-se que seria a chamada hora do diabo. Existe vários nomes, né? Mas esse é o mais chamativo. É a hora do diabo, realmente. Onde o diabo e os seus demônios, eles saem pela terra e eles têm mais poderes de ação sobre a terra. Então, acreditam-se assim. Vamos analisar como que começou essa crença. As pessoas, elas creem porque lá nos evangelhos, né, os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas, está escrito que Jesus, ele morreu na hora nona. Então, estudiosos calculando, muito tempo calculando, descobriram que essa hora nona que falava a Bíblia e que Jesus tinha morrido nesse horário, era às 3 horas da tarde. Então, no cálculo dos estudiosos, dos arqueólogos, daquele povo que estuda sobre a nação de Israel, a história de Jesus, a história da Bíblia, eles descobriram que Jesus realmente morreu às 3 horas da tarde. Imagina a agonia, 3 horas da tarde, se a gente vê 3 horas da tarde hoje, é um caos. Um sol quente, derretendo. Então, Jesus, ele morreu esse horário. E por isso, as pessoas creem na hora do diabo ser às 3 horas da madrugada. Por quê? Porque Satanás, ele sempre foi do contra de Jesus. Ele sempre fez tudo ao contrário. Se Jesus é bom, ele é mau. Se Jesus é santo, ele não tem mais salvação. Então, ele é tudo ao contrário. E assim, pensando dessa forma, as pessoas creem que porque Jesus morreu às 3 horas da tarde, por isso as pessoas acreditam que às 3 horas da manhã é um horário realmente que o diabo e seus demônios têm mais poder sobre a terra para estar fazendo as maldades, que seria 3 horas da manhã. Mas, se você for pensar, será que se o diabo, ele tem o dia inteiro, o tempo inteiro para fazer isso, ele ia querer fazer só em um horário? Ele não tem mais salvação e o que ele quer é a sua alma, porque ele não quer ir para lá sozinho. As pessoas acham que ele tem mais poder nesse horário do que nos outros. Aqui em João 3, 20 e 21 diz assim, olha só. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que vejam claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, é mais uma alternativa que as pessoas usam na Bíblia, nos Evangelhos,
para acharem que o diabo ele tem mais poder durante a noite. Porque a noite é a escuridão e as pessoas levam esse versículo como se estivesse falando de dia e noite. Mas realmente aqui João não está falando sobre dia e noite. Está falando sobre luz e trevas. Que quem se aproxima da luz, quer dizer, quem se aproxima de Deus, quem se aproxima da palavra de Deus. Vão pegando algumas passagens bíblicas, como a crucificação, quando Jesus morreu 3 horas da tarde. Também sobre quem está na luz, quem está nas trevas, aqui em João 3. Eu vou deixar os versículos lá no final para vocês estarem analisando direitinho e lembrando da palavra. O Espírito Santo, ele é educado. Você tem o Espírito Santo, só que ele só vai falar se você permitir, se você der autoridade para ele falar no seu coração. E é assim. Aqui em Mateus 26, 20, 49, Judas, ele traiu Jesus, era realmente madrugada. E depois tem mais o versículo lá em Lucas 22, 34, onde Pedro, ele nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E o galo canta pela madrugada. Então, por isso aqui também as pessoas acham que o diabo, ele é mais astuto 3 horas da madrugada. Então, a Bíblia diz realmente que ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa destruir ou tragar, que é a mesma coisa. Isso fica lá em 1 Pedro 5:8. Ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, quer dizer, ele anda numa sagacidade para devorar as almas. Realmente existem relatos, e eu já ouvi, que as pessoas elas acordam dessa forma. Então vamos ver aqui por que acontece esse tipo de coisa. Às vezes você está dormindo e aí você acorda sobressaltado, suando frio e o coração acelerado. Realmente as pessoas relatam isso às vezes. O que acontece? Existem alguns estudos comprovados já por cientistas que o nosso organismo, enquanto a gente dorme, ele trabalha. Diversos sistemas, eles agem fazendo limpezas no nosso organismo. E eles fazem limpeza dos hormônios, das substâncias tóxicas que durante o dia a gente ingere. A gente ingere muito lixo. E aí ele começa a eliminar esses hormônios, essas substâncias tóxicas, fazendo uma limpeza. É como se fosse o lixeiro da noite. Ele começa a trabalhar, porque durante o dia você está muito agitado, então não dá para fazer. Tem várias outras coisas para o organismo fazer. Então, quando o seu corpo está ali inerte, tranquilo, ele começa a trabalhar. E aí o que acontece? Dentro de nós é tudo muito organizadinho. E essa engrenagem que Deus fez, maravilhosa, dentro do nosso organismo, ela é ativada todas as vezes que você adormece. Todas as noites, Deus faz o teu organismo fazer uma limpeza dentro de você. É assim que acontece. Essa limpeza, ela pode sofrer várias influências ali para atrapalhar realmente a engrenagem de trabalhar direitinho. Então nós vamos ver os fatores que vão dificultar essa limpeza enquanto você está dormindo. Tem o sono que você começa a dormir, o soninho leve, depois vai pro pesado, depois vai pro sono que você começa a sonhar. É mais científico, eu só tô falando para dar um ênfase. Você pode atrapalhar essa limpeza como seu colchão, a sua cama, ou mesmo o ambiente do quarto, o ar, se estiver muito quente, se estiver muito frio.
Tudo isso atrapalha esse sistema de estar trabalhando. Vários outros fatores. Então, que ele pode alterar que esse mecanismo faça o que tem que fazer, descontrola nosso sono. E às vezes a pessoa acorda assim, ofegante, às vezes a pessoa acorda no susto. Houve um descontrole nesse trabalho do teu organismo. Aí você acorda alterado, você olha para um lado lá e já pá, aquela coisa de você pensar, meu Deus, será que tem alguma influência maligna aí? Porque as pessoas já começam naquele mito de que há realmente esse horário do diabo, que ele tem mais influência de estar trabalhando na vida das pessoas. O nosso padrão de sono, ele é pré-estabelecido. O que é isso? Nós chamamos de cronotipo, porque é aquele padrão que você, ou ele é genético e você já vem com o teu DNA, ou você conseguiu colocar o organismo nesse padrão. Então, o nosso padrão do nosso sono, ele é pré-estabelecido. Como ele é pré-estabelecido, ele também sofre mudanças através desses fatores que nós falamos. Isso faz com que as pessoas sejam mais ativas ou menos ativas à noite. Tem pessoas que elas vão dormir, muito tarde, outras não. Escureceu, elas já estão caindo, como dizem, com as galinhas. Esses fatores, às vezes, é genético. Algumas pessoas, elas são assim, mais ativas à noite e o sono dela é alterado. Elas acordam ali, naquele horário, por causa disso e acabam atrapalhando esse trabalho, né, da limpeza e acordam desconectadas totalmente. Mas o nosso sono, ele é maleável. O que é isso? Ele pode ser alterado, como eu falei anteriormente. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no interior. O interior é totalmente diferente da cidade. A gente vê o dono lá da casa acorda com as galinhas, meio cedão. Ele cria aquela memória luminosa, né, no cérebro dele. Se ele mudar para a cidade, ele já vai ter a sua rotina alterada, vai ter uma mudança e às vezes até adoece e tem que procurar ajuda por causa desse sono dele que fica alterado. Então tudo isso tem essas influências. E às vezes a pessoa coloca realmente a culpa lá na criatura maligna, não é? Por causa dessas alterações, aí vem o estresse, aí vem a rotina, que as pessoas acordam realmente na madrugada e não conseguem dormir mais. E a pessoa acaba fixando essa ideia. Então, pensando dessa forma, a gente começa a desmistificar essa crença. E seriam muitas as explicações biológicas, humana, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso aí. Eu coloquei isso só para você saber que além das influências rituais que as pessoas acham, também há as influências biológicas humanas. A Bíblia diz aqui em Provérbios 8:17 que Deus, ele ama quando você acorda de madrugada. É incrível. Depois eu vou deixar no rodapé para você dar uma lidinha, tá? Em Lamentações 2:19 também na Bíblia diz que Deus, ele se agrada. Olha só, ele se agrada das vigílias noturnas. Presta atenção no que a gente está lendo. Deus, ele ama aqueles que levantam de madrugada para orar e ele se agrada das vigílias noturnas. A Bíblia também diz que Jesus saía para orar durante a madrugada.
E eu sei que você já viu isso aí. Se você não leu a palavra, mas você viu em algum filme. Jesus, ele saía de madrugada para orar. E Mateus 11:12 diz assim: Deus, ele recompensa esse esforço de quem levanta de madrugada para orar. Para você ver o tanto que é precioso e é importante esse porém da madrugada para Deus. Como a gente tem o Espírito Santo, ele acaba nos acordando pela madrugada. Para quê? Para você agradar a Deus, para você orar, para você tirar um tempinho. Mas por que a madrugada, Luz? Sabe por quê? De madrugada, geralmente as pessoas estão mais tranquilas, tudo muito calmo. Por isso o Espírito Santo vai lá, te dar uma sacudidinha para você acordar, para você agradar o seu Deus com a oração. Às vezes a pessoa até acorda, aí fica pensando na vida, não é isso? Aí vai pensar no quê? Em problema, em conta, e tudo mais, menos em Deus. E aqui na palavra diz que Deus ele se agrada das vigílias noturnas. Mas é tão chato orá-los. Sabe por que você acha chato? Porque você não sabe orar. Você não sabe orar. Você nem sabe o que é uma oração. No português, o que é uma oração? É uma conversa. Você vai ter intimidade com esse teu Deus, você vai conversar com Ele, você vai aliviar o seu coração. E Ele se agrada, como diz aqui. E além dele se agradar, como diz aqui em Lamentações 2:19, Ele ainda retribui. Então você começou a entender por que você acorda dessa forma pela madrugada? Achando às vezes que é uma influência maligna e às vezes é o Espírito Santo de Deus te chamando para você agradar a Deus. A Bíblia diz isso, que Jesus ele levantava várias vezes e saía para ir orar. Jesus! Imagina, gente, o quanto Deus se agrada de ouvir você falar com Ele. E orar é isso. Orar não é aquela repetição chata. Aquele Pai Nosso é a oração que Ele ensinou os discípulos a orar daquela forma. Então aquilo ali foi só um exemplo. Eu não estou dizendo que você não pode orar daquela forma. Eu estou dizendo que você pode falar com as suas palavras. É uma oração. São frases que você mesmo fala. Entendeu? Mas, Luz, por que as magias negras são feitas durante a madrugada? Eu digo para você agora por quê. Sabe por quê? Assim como Jesus, ele gostava de sair às madrugadas para orar, assim como Deus, ele prefere que você esteja falando com ele pela madrugada, porque você está inteiro ali, com o seu coração em paz, com a sua vida inteira em paz, a sua alma em paz, o seu cérebro em paz, entendeu? Do mesmo jeito, essas pessoas que cultuam essas entidades, elas procuram um momento onde está mais silêncio, onde não tem muitas pessoas andando pela rua, para fazer as suas oferendas e fazer as suas invocações. É por isso que elas procuram esse horário. Não é porque realmente é uma hora que o diabo tem mais poder. Entenderam? Vocês sabem que o diabo, ele é um imitador. Ele imita Deus em tudo. Todas as ações dele é querendo ser igual a Deus. Como ele quis lá no céu, com aquela rebelião. Ele queria ser Deus, ele queria ter o trono para ele. E ele queria colocar os anjos todos, contra Deus. E ele não conseguiu.
porque Deus é poderoso. Por que que essas pessoas fazem essas invocações? Como a gente faz realmente as nossas orações ao nosso Deus. Então é uma imitação. E pelo fato de não serem incomodados. O diabo, ele não manda em dias, ele não manda em tempo. Ele não manda absolutamente nada. Nada. Ele não tem poder para isso. Sabe quem dá poder ao diabo para fazer alguma coisa? Somos nós. Somos nós. Por quê? Porque ele precisa de uma brechinha sua para ele chegar diante de Deus e pedir para te tocar. Ele precisa de você dar esse pezinho para ele pegar. Então, se você não dá poder para ele, ele não pode nada. Entendeu? Isso. Então, ele não manda em absolutamente nada. Olha só. Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo. Deus, ele criou tudo. Ele criou o universo. Olha só, em Gênesis 1, 14, 18, diz que Deus criou o tempo, Deus criou os dias, Deus criou as estações, Deus criou a noite para fazer a separação entre dia e noite, estações e estações, né? Os anos, os meses. Então foi Deus que criou. Não tem nada a ver com o diabo. O diabo, ele não tem hora nenhuma. Ele só tem o tiquinho que você dá de poder. Apenas. Para tocar na sua vida, ou se alguém der para tocar na vida de alguém. Amém? É dessa forma que funciona o mundo espiritual. Deus, ele criou o tempo. Não tem nada de diabo ter uma horinha que for do tempo que Deus criou. Eu acordei de súbito e tal. Isso tem muito a ver com o seu fisiológico. Isso tem muito a ver com o seu espiritual. Deus está te chamando para você conversar com Ele. O Espírito Santo chega lá e te dá uma sacudida. Você não tem tido tempo. A nossa vida é muito corrida. Deus tem saudade de ouvir a nossa voz, diz a Bíblia. Jesus, ele andava por aí e ele passou por um cego que gritava ele, né? Gritava ele demais. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele ouvindo. Mas ele queria o quê? Que ele fizesse o esforço de ir até ele. Até que ele chegou até ele. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus olhou para ele. Sabe o que Jesus falou? O que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele tinha? Sabia. Sabia o que ele queria? Sabia. Mas Jesus queria, Jesus queria ouvir a voz dele. Jesus queria ouvir o que ele queria falar. E é assim. Jesus, ele tem vontade de ter um relacionamento com você. É por isso que às vezes você acorda durante a madrugada e fica sem sono. O Espírito Santo de Deus te acordando para você ter um relacionamento com Deus, para você orar. A oração é muito importante. A nossa oração tem muito poder. A Bíblia diz isso. É importante a gente tirar um tempinho para orar. Não existe hora do diabo. Não precisa temer esse horário. Não existe. O diabo não tem poder sobre o tempo, nem sobre as nossas vidas, a não ser que você dê autoridade para ele. Porque Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos guarda. Diz a Bíblia que ele não dorme. A Bíblia diz que Deus, ele não dorme. Se ele te guarda e ele não dorme, quem que vai mexer com você? Não tem como. Então, a Bíblia também diz que nós não temos nada a temer.
Não precisamos temer o terror noturno, porque Deus é quem te guarda, é quem nos abençoa. E quando Ele nos abençoa, não há ninguém que possa revogar essa bênção, diz a Bíblia. Não tem ninguém que possa revogar. Quer dizer, não tem ninguém que possa desfazer essa bênção. Amém? Por isso que a gente fala sempre, olha, Deus te abençoe, porque se você receber essa bênção, não há ninguém que tome ela de você. Ela não pode ser revogada, sabe? Porque Deus quem te deu, e Ele não é homem para que minta. Os homens mentem, Deus não. Certo? Nada pode revogar uma bênção que Deus te deu. Não tem como. Então nós somos protegidos por Deus. Diz a Bíblia que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Vou deixar todos esses versículos para você dar uma olhadinha. Então nós não temos o que temer, nós só temos que temer a nossa própria carne. Porque ela é preguiçosa. Não quer de jeito nenhum chegar diante de Deus e fazer uma oração na madrugada, como diz aqui na palavra, que Deus se agrada, que é na madrugada que você está mais tranquilo, que Jesus saía para orar na madrugada. Oi, Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. A Bíblia diz que Deus, Ele gosta das vigílias na madrugada. Então, Deus gosta do relacionamento. Deus gosta que você chegue e faça igual aquele cego. Fale. Existe o quê? O Espírito Santo de Deus, ó. Acorda, né, Beatriz? Vamos falar com o seu Deus agora. É isso que existe. Porque Deus, Ele ama quem acorda pela madrugada para poder falar com Ele. E a magia negra, ela faz durante a noite também pelo mesmo motivo, porque é mais tranquilo, porque é mais calmo, porque ninguém vai ver. Porque o diabo, ele imita, ele é um imitador de Deus, ele quer ser igual. Então, se os filhos de Deus buscam ele pela madrugada, logicamente, quem é adepto a essas seita, essas coisas, né? A magia negra vai fazer isso também pela madrugada. Boa noite, Aline. Então é isso que a palavra diz, né? Então, você tem que temer, não é o terror noturno, porque na palavra diz que Deus fala que a gente não tem que temer o terror noturno. O terror noturno, ó, tá aqui, só aqui. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agora, você tem que ficar esperto, porque você tem que saber se Deus realmente é com você. Quem dá poder ao diabo para nos atacar somos nós mesmos. Abrindo brechinha liuta, colar, como eu falei lá nas outras lives, é por isso que ele tem poder sobre a vida de algumas pessoas. A gente precisa estar vigiando todos os dias, todas as horas. Porque nós somos carne. E essa carne aqui, ela milita contra o Espírito, diz a Bíblia. É uma guerra. Ela só puxa para o lado ruim. E o Espírito que Deus soprou em você quando você nasceu, puxa para o lado de Deus. E a sua carne puxa para o lado do mal. É uma guerra dentro de você. Então é isso que você tem que temer, a sua carne. Não é o diabo, porque o diabo não tem poder nenhum, ele já é um derrotado. Amém? Ele não tem poder sobre as nossas vidas. A nossa própria carne faz isso, a gente não ter confiança, cega a nossa visão, né? A gente começa a não ter fé em Deus, a não exercer a nossa fé. Esse Deus que é o dono de todas as coisas, de todos os horários do universo, criou dia, criou noite,
criou minutos, criou meses, criou estações, criou anos. É Ele que é o dono do tempo, não o diabo. Amém? Então, isso não há nada que a gente possa temer, a gente estando em Deus. Amém? E essa hora aí tão temida é só um mito. É um mito criado, uma historinha criada na mente de alguém por Satanás, realmente para fazer as pessoas temerem esse horário, mas realmente não existe. Amém? E o diabo, ele não tem poder sobre a vida de ninguém, a não ser que a gente dê esse poder para ele. Amém? Então fique na paz, que Deus abençoe, dê sabedoria para a gente estar vivendo nesse mundo, para a gente estar entendendo as coisas espirituais. Amém? Então fique na paz. Onde eu te encontro.